Trump eleito nos Estados Unidos, o dólar dispara, Bitcoin, as criptomoedas disparam, a gente viu as commodities caindo, a bolsa de valores caindo, permanecendo de lado. E o que muda para você? O que muda no seu bolso? Será que vai ser prejuízo? Será que vai ser lucro no seu bolso aí com o Trump eleito? O que muda nos seus investimentos? O assunto do vídeo, o que muda para o Brasil, né? Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Se você não tem nenhum assessor te acompanhando, se você tem investido ou para investir R$100 mil aí no mínimo, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria. Eu posso te acompanhar nos investimentos. Link da descrição do meu contato. Ao clicar será direcionado para o WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum. Se você já tem assessor, assessora, mas não vem te atendendo, me coloca à disposição também, tá? Vai ser um prazer conhecê-lo. Então não deixe de chamar a gente aqui e te explico como é que funciona. Mas vamos direto ao ponto. O que muda para você, né, com essa candidatura lá do Trump? Olha só, tá dando o que falar no mundo inteiro. Poxa, os olhos do mundo inteiro voltados lá para a América, né? Porque de fato a gente está falando aí de uma potência mundial. Sem dúvidas o país mais importante do mundo, né? E aí a gente vê essa candidatura do Trump, a gente olha para o Brasil e a gente fica um pouco animado, ao mesmo tempo preocupado. E por quê? Com essa candidatura do Trump, se o Brasil não tiver compromisso fiscal, se o governo não fechar a torneira dos gastos, a gente vai ver um problema muito grande. Já começou, né? O disparar do dólar. Você que amanheceu e olhou a cotação do dólar acima de R$6, chegou a 6,19, você deve ter tomado um susto. Na realidade, o Google errou essa cotação, não é 6,19, mas ainda assim subiu. Se eu não me engano, foi para 5,86, se eu não me engano, tá? Porém, teve uma alta e pode continuar subindo. R$6 já está ali, tá? E sim, o dólar pode ultrapassar até mesmo R$6. E qual que é o problema? O porquê que isso pode acontecer? Porque o Trump, ele vai adotar uma política expansionista. O que é uma política econômica expansionista? Ele vai cortar gastos, ele vai diminuir impostos das empresas, consequentemente, as empresas irão lucrar mais, vão crescer mais, as pessoas vão trabalhar mais, o payroll, que é o índice que mede a questão do emprego nos Estados Unidos, pode subir. Consequentemente, para poder controlar o consumo da população, o que vai acontecer? O Banco Central americano vai ter que manter a taxa de juro mais alta por mais tempo. E aí a taxa de juro mais alta por mais tempo, poxa, todo mundo vai querer investir em dólar. E aí, meu amigo, o dólar dispara, valoriza, principalmente frente às moedas emergentes, né? Principalmente frente ao real. E como o mercado ele tenta antecipar tudo, a gente já está vendo aí o dólar subir, tá? E aí, o dólar ele pode até cair se o Brasil fizer o dever de casa, que é gastar menos do que ganha, só que tá complicado. Teve uma reunião hoje, vou mostrar para vocês aqui, que o Brasil pode sim começar a cortar gasto, porque nós temos até uma notícia interessante, só que essa reunião já era para ter acontecido, né? Mas tá aí para vocês lerem. Olha só, essa manchete aí dita por Fernando Haddad. Olha só, concluímos todas as conversas, diz Haddad, sobre corte de gastos. Os ministros todos estão muito conscientes da tarefa que temos pela frente, de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade, da sustentabilidade das finanças, afirmou Haddad. Eu não vou ficar lendo, mas vem falando aqui. Na entrevista coletiva desta quarta-feira, no dia de hoje, a super quarta, ao chegar ao Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad também falou sobre as medidas de corte de gastos que estão sendo discutidas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e devem ser anunciados até o fim da semana, tomara. Segundo o chefe da equipe econômica, a fase das conversas com outros ministros do primeiro escalão do governo já está concluída. Agora, a próxima etapa é dar uma devolutiva a Lula sobre o que foi discutido, e a partir daí, caberá ao presidente da República encaminhar o anúncio. Será que vai acontecer corte de gasto? Tomara, porque se, de fato, o governo anunciar cortes relevantes a ponto de chegarmos perto de um superávit, porque superávit, meu amigo, já não existe há muito tempo, né? Esse governo aí vai ser complicado. Mas se tivermos perto de chegar a superávit em 2025, para 2026 até fechar as contas no azul, poxa, é uma boa notícia. Porque tendo superávit, aí a bolsa pode subir, a curva de juro futuro, né, vai cair, e aí a gente pode começar a derrubar um pouco a taxa de juro que está muito alta. Mas vou falar o que isso impacta para você, né? Porque, poxa, se o dólar subir e o juro lá fora permanecer alto, o dólar, né, vai subir por causa disso, e a gente também vai ter que manter essa taxa de juro alta. Eu vou falar sobre isso. Mas olha só, nós temos aqui um problema muito grande.
Quando a gente olha o histórico do Brasil, principalmente o histórico de gastos públicos, né, a gente vê um déficit muito grande nesse governo. No governo do Bolsonaro, na pandemia, o déficit ultrapassou os 100 bilhões de reais. É muita coisa em 2020. Mas nós tivemos uma guerra, uma pandemia, né? Só que depois, como diz o Paulo Guedes, ele prometeu que a economia ia voltar em V e de fato voltou. Porque em 2021 para 2022, tivemos superávit de 19 bi. O que é superávit? O governo conseguiu fechar no azul, arrecadar mais do que os outros anos, né? E aí teve arrecadação, e essa arrecadação é importante, porque a gente vai abatendo a nossa dívida, que é muito alta. Quando a gente fecha a conta no azul, poxa, o que vai fazer com esse dinheiro que sobrou? A gente pode investir, né, ainda mais esse dinheiro, ou então vai para quitar a nossa dívida, que já está alta pra caramba. E foi isso que aconteceu em 2022. Porém, em 2023, no governo do Lula, a gente já teve aqui um prejuízo de 35 bi, um déficit muito grande. E aí, esse valor devido, o governo precisa pedir dinheiro emprestado para cobrir. E nós temos uma dívida que já ultrapassou 7 trilhões de reais. A nossa dívida hoje está em 7,139 trilhões de reais e ela só vai aumentando na medida que o governo não consegue fechar o ano no azul. Isso daqui é um problema, pessoal. Por quê? Olha só, a gente tem uma taxa de juros muito alta. A nossa taxa de juros hoje, né, vai ter reunião do Copom daqui a pouco, mas a nossa taxa de juros hoje é 10,75 com a iminência de subir. E aí nós temos uma taxa de juros a 10,75 para poder controlar uma inflação que está beirando aí 5%. Né? E lá no governo do Bolsonaro, em 2019, por exemplo, tinha uma média anual de taxa de 4%, a Selic é 4%, e chegou até 2%, né, em 2019. Acredito eu que o Paulo Guedes tenha baixado demais essa taxa também, antes da pandemia, quase entrando na pandemia, chegou a 2%. Mas tínhamos uma inflação a 4%. E olha qual que é o problema, né? A taxa Selic é uma ferramenta para controlar a inflação. E quando a taxa Selic sobe, é para poder manter a inflação baixa. E se nós tínhamos em 2019 uma taxa Selic muito baixa, uma inflação a 4 controlada, caindo até mesmo, a gente está fazendo o dever de casa, que é tendo superávit. Agora, qual que é o cenário de hoje? Nós temos uma taxa Selic muito alta e uma inflação crescendo. E aí, a gente não tem perspectiva para poder baixar essa taxa. Tínhamos no início do ano, né, de chegar até o final de 2024 com a taxa a 8% e depois foi revisto isso. Então não aconteceu e a taxa está voltando a subir, podendo chegar a 12% no ano que vem. Então é preocupante, porque mesmo com a taxa Selic alta, a inflação está subindo. E agora com esse dólar alto e com Trump eleito, pode ficar mais preocupante ainda. Porque se ele colocar em prática uma política expansionista, cortar gasto, e lá continuar com a taxa de juros muito alta, o dólar vai ficar alto pra caramba, vai ter fuga de capital, muita gente preferindo investir em tesouro americano, em títulos americanos, né, privados, bolsa de valores americana, tudo. E aqui a gente vai ficar com a nossa moeda desvalorizada. Então existe sim uma preocupação muito grande e aquele negócio, né? Momentos de crise, momentos de oportunidade também. Se aqui você entende que existem essas crises, você consegue também performar bem se você souber investir sabendo o que está fazendo. Por isso que eu me coloco à disposição para poder te ajudar. E aí, olha só, o que fazer nesse momento então? Né? Pode ser muito ruim para você, a bolsa pode permanecer de lado, pode até cair, mas está tudo muito barato. Segundo os analistas aí, a nossa bolsa é uma mola comprimida, né? Já era para estar lá em cima, era para estar em 145, 150 mil pontos, está em 130. E aí tá tudo muito barato. A gente vê os fundos imobiliários descontados para caramba. E fundos imobiliários, nesse momento, é interessante para você que visa renda, tá alocando ali com diversificação dependendo do seu perfil, tá? Porque aí você consegue ter renda recorrente isento de imposto comprando um título que pode lá na frente valorizar. Vai valorizar no curto prazo? Ninguém sabe. O futuro a Deus pertence. Mas, poxa, se você deixar para comprar quando tá alto, é pior, né? Então, se você gosta, poxa, esse é o momento. E tem gente que não compra, né? Só compra na alta, não tá bom para comprar fundo imobiliário, não. Acaba entrando no momento errado. Ações, tudo barato, igual eu falei. E renda fixa. Enquanto muitos choram, os investidores vendem lenço. Então, o investidor que está fazendo dinheiro nesse momento está pegando renda fixa aqui com a gente aqui, pré-fixado de 18%, pré-fixado de 17%.
tá? E aí, se você tiver interesse, chama a gente aqui, tá? E aí você consegue, com uma estratégia eficiente, segurar a taxa de juros por 2, 3 anos, por mais tempo lá em cima, né? Aproveitando essa curva de juros que abriu e daqui a pouco pode fechar, se de fato o governo fizer o dever de casa. Parece que eles estão tentando aqui cortar gasto, né? Vamos ver se isso vai se materializar. Bom, toma a sua decisão aí nos investimentos, mas não fique sem um profissional. Busca conhecimento, toma a melhor decisão. Se tiver dúvida, poxa, estou aqui à disposição também. E a gente está aqui para ajudar, tá bom? Um abraço para você, tamo junto e até a próxima.